Olá, queridos. Na minha infância, eu assisti a um desenho que talvez alguns de vocês vão lembrar. Era o Marinheiro Popeye, não é? Ele era apaixonado pela Olivia Palito, mas também tinha o Brutus, não é? Que também era apaixonado pela Olivia Palito e vivia sabotando o Popeye. Mas para o Popeye vencer, o Popeye, o personagem, era um personagem de paz, não é? Ele só era apaixonado pela Olivia Palito. Mas para o Popeye vencer todas as astúcias do Brutus, ele precisava comer o espinafre, não é? Quando ele comia o espinafre, aí ele ficava muito forte, né? O peito dele ficava bem inflado, os músculos também, e aí ele soprava lá o seu cachimbo, não é? Ia lá e vencia o Brutus. Batia no Brutus e venceu o Brutus. Por que eu estou falando isso? Eu quero te fazer uma pergunta. O que o evangelho que você está ouvindo, o evangelho que está sendo pregado por aí, o que esse evangelho tem feito na sua vida? Será que esse evangelho tem feito na sua vida, tem tido o mesmo efeito do espinafre na vida do Popeye, de inflar, não é? De se achar o todo-poderoso, não é? O evangelho que você está ouvindo por aí está fazendo você ficar inflado, todo-poderoso, aquele que vai sair vencendo tudo e agora não vai mais ter derrota, não vai mais ter luta, não vai mais ter dificuldade, porque agora você, não é? Está inflado. É isso que o evangelho que está sendo pregado por aí está fazendo na sua vida? Queria que você refletisse. Quais são os resultados ou o efeito do evangelho na tua vida? Não se preocupe que eu não vou fazer nenhuma apologia à derrota, fracasso, não é? A você experimentar todo tipo de problema. Não. O apóstolo Paulo disse que ele não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o evangelho não traz constrangimento, o evangelho não traz nada de vergonha, o evangelho não traz, com relação à terra, o evangelho é infinitamente maior. Então, eu fico preocupado porque tem sido pregado um evangelho por aí que talvez esteja fazendo na sua vida o mesmo efeito do espinafre na vida do Popeye. Mas eu quero te falar um evangelho que é da realidade da vida. O evangelho que te prepara para o céu, que te prepara para a eternidade. Sabe qual é o evangelho que o apóstolo Paulo pregava? É o evangelho da realidade da vida. Ele, lá em 2 Coríntios, ele cita um texto maravilhoso. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, ele diz uma coisa tremenda. Ele diz assim: olha, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Nós somos perplexos, mas não desanimados. Nós somos perseguidos, mas não desamparados. Somos abatidos, mas não destruídos. Sabe, isso é uma realidade da vida. Quem tem o evangelho passa por tribulações, passa por lutas, passa por dificuldades, às vezes fica perplexo mesmo, mas na realidade da vida você nunca vai ser desamparado pelo Senhor, jamais. Pessoas podem nos abandonar, pessoas podem nos decepcionar, mas o Senhor jamais vai fazer isso. Aí lá na frente ele fala uma coisa maravilhosa, ele diz que tudo isso é leve e momentâneo. Então, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Porque nós não devemos atentar para as coisas que se veem. Porque as coisas que se veem, elas são temporais, elas têm um início e um fim. Mas as coisas que são eternas, as coisas que não se veem, não é? Elas, como eu disse, são eternas. Elas têm um maior peso de glória para nós. Então, quais são os efeitos do evangelho na sua vida? Essa é a grande questão. O evangelho está te fazendo um super-homem, um super crente, ou ele está te fazendo um homem que tem, ou uma mulher que vive na realidade da vida, mas tem a certeza de que um dia vai estar na glória com o Senhor. As lutas, as dificuldades, o Senhor nos dá força para vencer. E nós não nos focamos nisso, nós nos focamos naquilo que é eterno, que nós vamos estar um dia com o Senhor. Pense nisso, porque esse pode ser o seu ponto de partida. Deus te abençoe.